Aula 6, arranjo e permutação. Vamos ver que arranjo e permutação são combinações em que a ordem é estritamente importante. E depois vamos ver a diferença entre os dois. Arranjo. Os elementos a serem escolhidos é menor que o total de opções para a escolha. A ordem é importante. O que quer dizer aqui? A ordem, o arranjo de N elementos tomados P a P, tá? N e P pertencem aos naturais e N é maior ou igual a P, então significa em que existe essa fórmula aqui pronta para você aplicar arranjo. Só que quando nós estivermos trabalhando análise combinatória, primeiramente você tem que identificar se é arranjo ou se é uma combinação simples. Tranquilo? E aqui nós vamos falar de arranjo e permutação. Arranjo e permutação é uma ordem importante. Já adianto que em combinação simples a ordem não importa. Então, arranjo de N elementos tomado P a P é dado por N fatorial sobre N menos P fatorial. Esse caso também nós podemos aplicar o princípio fundamental da contagem. Então, você não precisa ficar totalmente dependente da fórmula. E é muito importante praticar bastante exercício para fixar bem o tipo de resolução. Legal? Vamos ver aqui um exemplo para começar logo a mexer com esse assunto. UECE, Universidade do Estado de Ceará. A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol é disputada por 20 equipes. De quantas formas, classificando o primeiro, o segundo e o terceiro colocados, poderá ser concluído o campeonato? Observe que a classificação após o terceiro lugar não importa. Então, ele quer a classificação das equipes. Quantas equipes que eu tenho? 20. Então, eu tenho um arranjo de 20 equipes e eu quero saber colocação de 3. E só me interessa os 3 primeiros colocados. Então, aplicando direto a fórmula, vai ficar 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial. Beleza? Aqui vai dar 17 fatorial. E em cima eu vou abrir 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Corto esse 17 fatorial de cima com o de baixo, simplificando. Então, arranjo de 20 times tomados 3 a 3, as possibilidades de primeiro, segundo e terceiro lugar vai ser 20 vezes 19 vezes 18. Esse valor já tenho pronto aqui, 6.840. 20 vezes 19 vezes 18. Tranquilo? Pelo PFC. Como é que ficaria isso? Eu colocaria os 3 tracinhos. Possibilidade para o primeiro colocado. Eu teria 20 equipes. Então, primeiro lugar aqui, ou segundo lugar, ou terceiro lugar, cada um teria as mesmas chances, não é verdade? Então, aqui eu teria 20 possibilidades. Já escolhi um. Aqui eu teria 19 possibilidades e aqui 18 possibilidades. Beleza, gente? Em primeiro lugar, eu coloquei aqui só para entender, tá? Mas poderia colocar o 20 aqui, 19 aqui, não tanto faz, tá? Eu teria os 3 tracinhos, somente para ficar bem perceptível que a ordem importa, tá? Então, eu teria os mesmos 6.840, de acordo com a letra D. Tranquilinho, né? Vamos lá. Permutação. Olha bem, nós vimos arranjo, em que a ordem importava e nós não utilizávamos todos os elementos, né, para ocupar. Agora, olha aqui, na permutação ele já diz, todos os elementos são ordenados, sem necessidade de escolher. A ordem é importante. Então, a permutação tem uma fórmula pronta, tá? A permutação sem repetição, permutação de N elementos, onde N pertence aos naturais, é N fatorial. Agora, a permutação com elementos repetidos é dada por essa fórmula aqui, permutação de N elementos, e aqui em cima tem as repetições, alfa, beta e gama é a quantidade de repetições. Então, está aqui, N fatorial sobre
fatorial de alfa vezes fatorial de beta vezes fatorial de gama. A gente vai entender fazendo exercício essa fórmulazinha aqui que muitos não consideram, mas ela é facilitadora, viu? Permutação circular. É muito pouco usual, mas é importante saber. Permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Por exemplo, tem uma mesa circular, 4 pessoas sentadas na mesa. Como é que seria a combinação ali que eles poderiam fazer? Né? Poderiam fazer essa combinação, essa permutação, né? 4 menos 1 ficaria 3 fatorial. 3 fatorial a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Só um exemplozinho bem básico, né? Para entender essa situação aí. Mas vamos partir aqui para um exercício de permutação e utilizando também o método dos tracinhos, que é o PFC, sempre. Considere a palavra vestibular. Vestibular são 10 letras e nenhuma repetida. Letra A. Quantos anagramas começam com vogal? Olha, é um caso. Então, só quer o anagrama. Anagrama a gente já sabe que são as formações de palavras ou não, utilizando somente essas letras. A letra B, quantos anagramas começam com vogal e terminam com consoante? Olha bem, temos duas casas da encrenca aqui, né? O início e o final. Letra C, quantos anagramas começam com a sílaba vez? É como se a gente colocasse lá um prefixo, né? Só serve começar com vez. Vamos partir então para a letra A. Eu tenho 10 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Vestibular tem 10 letras, tá legal? E 10 letras todas distintas. Então ele quer começar com vogal. Aqui está a minha casa da encrenca, aqui tem que ser uma vogal. Quantas possibilidades que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 possibilidades para começar com vogal. E as demais? Agora as demais a gente vai colocando aleatoriamente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Aqui não vai influenciar em nada. Aqui sim, ó, tem que começar com vogal. Agora, as demais eu distribuo. Beleza? De acordo com o tracinho. Então, isso ficaria 4 vezes 9 fatorial. Tá bom. Pode deixar assim. Tá? Não precisa fazer a conta do 9 fatorial, que vai dar um número gigantesco. Né? Letra B. Quantos anagramas começam com a vogal e terminam com consoante? De novo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho que ter a vogal. Quantas possibilidades que eu tenho para vogal? E aqui eu tenho a consoante. Quantas possibilidades? Bom, se eu tenho 4 vogais e uma não vai interferir na outra. As duas casas da encrenca, a primeira e a última aqui. Né? Bom, se eu tenho 4 vogais, então eu tenho 6 consoantes. Tenho 10 letras. Agora, olha só, já preenchi dois tracinhos. Sobraram quantos? 8. 8 eu vou distribuir. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a resposta aqui fica 4 vezes 6 vezes 8 fatorial. Ou, como queira, 4 vezes 6, 24 vezes 8 fatorial. Também poderia ser. Vamos para a letra C. Quantos anagramas começam com a sílaba vez? Olha bem. Aqui, eu vou distribuir de novo os 10 tracinhos, mas vou utilizar um artifício. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja bem. Eu vou colocar aqui. Aqui está vez. Todas elas têm que começar por vez. Então, aqui, ó, eu vou contar colocando um clips. Olha bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Então, eu vou ter o quê? Vou distribuir, ó. Aqui eu tenho, colocar aqui, ó, de trás para frente, para ficar legal. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Poderia ter colocado aqui? Poderia. O que tem que ocorrer sempre? Começa com vez. Então, é só para você perceber que aqui, ó, eu vou ter uma permutação de 8. E a permutação de 8 é 8 fatorial. Tranquilo? Sempre. E se ele falasse que tem que começar com
com a palavra vez e eu tivesse que permutar. Eu teria que permutar essas 3 aqui também. Mas não, ele quer que comece assim, ó, vez. VS. Então, é nessa ordem aqui que eu tenho que fazer. Tranquilo? Vamos lá. Diferença entre arranjo e permutação. Olha lá. Temos a diferença aí de arranjo e permutação, né? Vamos lá, é muito importante. A ordem é importante, é arranjo. A ordem é importante e todos os elementos serão agrupados de uma vez? Permutação. Então, os dois, a ordem é importante. Mas no arranjo, a gente não utiliza todos os elementos. São agrupados, né? E na permutação, sim. Quer ver? Olha aqui, um exemplozinho. Quantas palavras de 2 letras distintas podemos formar com as letras A, B e C? Pelo PFC, eu colocaria 2 letras. Eu tenho 3 possibilidades para a primeira letra e 2 para a segunda letra. 3 vezes 2, 6. Então, 6 seria a resposta. Isso aqui então seria um arranjo. Por que um arranjo? Porque, veja bem, eu tenho 3 letras e só utilizei 2. E aplicando a fórmula, como é que ficaria isso? Ficaria 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Isso vai dar 3 fatorial sobre 1 fatorial, que a gente sabe que 1 fatorial é 1. 3 fatorial a gente sabe que é 6. Belezinha? Fechou, né? E como é que ficaria então aqui agora? Ó, quantas palavras de 3 letras distintas podemos formar com as letras A, B e C? Olha bem, eu agora estou utilizando todas as 3. 1, 2, 3. Eu tenho 3 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda e 1 para a terceira. 3 vezes 2, 6. Ou, aqui é permutação de 6, de 3, gente, de 3. Eu já estou adiantando ali, né? Permutação de 3 é 3 fatorial. Né? Vamos rabiscar aqui, fica melhor. Permutação de 3, que é 3 fatorial. E permutação de 3, que é 3 fatorial, isso dá 6. Belezinha? Tranquilo, né? Vamos para umas questõezinhas aqui agora. Quantos anagramas possui a palavra bagaça? Olha bem. Anagramas, a gente vai trabalhar permutação. E se eu vou trabalhar permutação, eu vou utilizar todas, não é verdade? Então, aqui, ó, bagaça, eu teria permutação de quantas letras? 6. Tem repetição? Tem, ó. B repete? Não. O A repete 3 vezes. Então, repetição de 3. Qual é a fórmula? 6 fatorial sobre 3 fatorial. Vamos abrir o 6 fatorial até o 3 fatorial. Ó, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. Vamos simplificar o 3 fatorial. Vai ficar 4 vezes 5, 20. 6 vezes 20 dá quanto? 120. Fechou. Tranquilo? Bacana, né? Daria para fazer pelo PFC? Daria. Faríamos 6 tracinhos e embaixo eu colocaria o quê? O 3 fatorial, descontando ali, né? As repetidas. Belezinha? 2. Sendo o número 73.431, qual a quantidade distinta de formação de outros números? Olha, aqui a gente utilizaria como se fosse que tipo o quê? Um anagrama. Não é verdade? Ó, repara, 2, 4, 5 números. 5 algarismos, aliás, né? Então, eu tenho uma permutação de 5 e tem algum repetido? Ó, o 3, ó, o 3 repetiu, ó, beleza? Então, aqui eu vou colocar uma repetição. Então, vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial. Resolvendo, abrindo 5 fatorial até o 2 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Simplificando 2 fatorial, vai ficar 5 vezes 4, 20, 3 vezes 20, 60.
Olha aí. Vamos lá, continuando aqui. Mais questõezinhas. Opa. Mais questõezinhas. Vamos lá. Questão 3. UERJ. Olha aí, galera. Pra gente treinar a questão da UERJ. Que bacana, né? Uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pela letra B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores. Observe estas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. Bom, então ela consumiu, é como se fosse aqui, ó, no primeiro dia, baunilha, morango, chocolate. Aí, ó, aqui, ó, tá vendo? E o que a gente percebe aqui, ó? Que cada uma dessas formações poderia ser uma semana que ele fez os sabores de picolé, né? Não é isso? E repara que a ordem importa. Ó, BB, ó, aqui é BM, tá vendo? São diferentes, então a ordem é muito importante. Então, se estou utilizando todos, eu estou diante de quê? De uma permutação, não é verdade? Ah, então é uma permutação. Repara que sempre aparece 2B, 2M, 2C, ó, BB, ó, MM, CC, tá vendo? Então, eu estou diante de uma permutação de 6 elementos com repetição de 2B, 2M e 2C. Pronto! O número de modos distintos de consumir os picolé equivale a... É continha agora, galera. 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos abrir o 6 fatorial até o 2 fatorial para a gente poder simplificar. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Simplifico esse 2 fatorial com o de baixo. 2 fatorial é 2. 2 vezes 2, 4. Vai embora aqui com esse 4. O que sobrou? 6 vezes 5 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Alternativa correta, letra B. Bem bacana, né? Olha aí. Tem que treinar para a gente ficar bom nisso daí. Questão 4. Vamos treinar mais. ACAF Santa Catarina, né? Anagramas são palavras formadas com as mesmas letras da palavra dada. Olha aí. Mesmo que não tenha sentido, né? Tais palavras podem não ter significado na linguagem comum. Beleza. Considere as afirmações a seguir com relação ao número de anagramas da palavra feliz. Aí, aqui é para marcar, né? Ó, item 1. 48 começa com vogais? A gente vai ter que fazer a continha. Item 2. 24 mantém as letras I e L juntas nessa ordem. Olha aí, vamos lembrar lá do Clips, né? Item 3. 18 começam com consoantes e terminam com vogais? A alternativa que contém todas as afirmações corretas é... Então, vamos lá. Item 1. Vamos ver o item 1. Começam com vogais. Então, o item 1, vou fazer aqui em cima. Feliz. A palavra feliz. Eu gosto de escrever feliz. E vamos fazer contas. Feliz tem 5 letras e nenhuma repetida. Tranquilo, né? Então, ele diz que começam com vogais. Vamos fazer 5 tracinhos. 2, 3, 4, 5. Começam com vogais. Quantas vogais que nós temos? 2. Então, aqui é a casa da encrenca. Aqui só entra vogal. Eu tenho 2 possibilidades. Bom, e as demais letras? Agora eu já coloquei uma, já preenchi aqui, né? Aqui é uma vogal, eu tenho 2 possibilidades para ela. Já preenchi uma, coloquei uma ali. Quantos tracinhos sobraram? 4. Então, aqui agora eu distribuo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a resposta vai ser 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. 4 fatorial a gente sabe que é quanto? 24. 2 vezes 24, 48. Não é isso? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 12, 24. Beleza? 24 vezes 2, 48.
Tranquilo. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, o item 1 é verdade. Vamos colocar aqui, ó, verdade. Tá? O item 2. 24 mantém as letras I e L juntas. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar os 5 tracinhos, 3, 4, 5, e vamos colocar aqui o I e o L. É L, né? I, L. Vou dizer assim, pronto, baguncei, né? Aí vem a situação de quem? Do clips, ó, nesta ordem que ele quer, né? Ó, I e L juntas, nessa ordem. Então, não vão permutar aqui dentro. Que se ele não falasse que não é nessa ordem, eu teria que permutar. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, I, L. Aí aqui eu teria quantos para as demais, né? Teria, ó, agora, como eu coloquei no clips, eu diminuí, eu não vou ter somente 4 tracinhos, 3 aqui, mais um aqui, 4. Então, isso vai ser o quê? Vamos contar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Isso vai ser o quê? 4 fatorial. Tá legal? E 4 fatorial a gente já viu que é quanto? Olha lá em cima, 24. Então, é verdade. Item 3. Olha aí. Item 3. 18 começa com as consoantes e termina com vogais? Olha bem. Nós já vimos parecido, né? 1, 2, 3, 4, 5. Começam com consoantes. Cuidado. Consoantes. Essa primeira casinha, consoantes. E ele diz que terminam com vogais. Vogal. Vogais, tá? Feliz. Quantas consoantes? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades para cá. Quantas vogais? 1, 2. Eu tenho 2 vogais para cá. Eu já preenchi 2 tracinhos. Sobraram 3. Então, aqui fica 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 2 vezes 3 vezes 3 fatorial. Aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 3 fatorial. Ok? 2 vezes 3, 6, e 3 fatorial é 6. Então, por acaso, isso aqui vai dar 2 vezes 3 vezes 3 fatorial. 2 vezes 3 é 6 e 3 fatorial é 6. Isso vai dar 36. Então, essa alternativa que ele colocou aqui, o item 3, aliás, né, é falso. Então, a alternativa correta, item 1 e 2 verdadeiro. 1 e 2 verdadeira, as afirmações corretas. Item 1 e 2, letra E. Valeu? Fechou? Tranquilidade, galera. Próxima aula, continuamos com combinatória.